Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Então as perguntas que eu tenho aqui para esse vídeo, porque na verdade são muitas perguntas que nós podemos fazer aqui, que já foram feitas em outros vídeos, as perguntas são essas. Você vê que o apóstolo Paulo conseguiu rastrear nos profetas vários pontos em que estavam falando do momento do arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, foi número 1. Número 2, ouvida a voz do arcanjo. Número 3, ressoada a trombeta de Deus. Número 4, descerá dos céus. Número 5, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Número 6, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Número 7, assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu fiz uma contagem de 7 passos, que ele conseguiu rastrear pelos profetas. Ele conseguiu rastrear que no momento do arrebatamento tem que ocorrer ressurreição, tem que ter trombeta, tem que ter ali o arcanjo. Ou seja, são coisas dos profetas. Então ele está falando isso realmente pela palavra do Senhor. São pontos que estão separados, é um quebra-cabeça. E mesmo assim ele não juntou tudo num ponto só. Ele falou um tanto aqui, um tanto em 1 Coríntios 15, um tanto em 1 Tessalonicenses 5, aqui nós estamos no 4, um tanto em 2 Tessalonicenses 2. É bem dinâmico essa parte no apóstolo Paulo, né? Porque o que ele fala em 2 Tessalonicenses 2, ele não fala aqui nem em 1 Coríntios 15. O que ele fala em 1 Coríntios 15, ele não fala aqui nem em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Dá para a gente reconhecer por causa de alguns pontos semelhantes, que é o mesmo assunto, o mesmo ponto. Mas ele acrescenta coisas diferentes. Então, aqui ele está falando que primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos, os que ficarem para a vinda do Senhor, seriam arrebatados junto. Aí entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Da onde ele está tirando isso? Entre as nuvens. Que os santos serão arrebatados entre as nuvens. E aí eles iriam a encontrar com o Senhor nos ares. E se isso está ocorrendo, Jesus está vindo. É o momento que eu entendo, né? Jesus está vindo com seus santos anjos. Bate com Mateus 24, né? Mas de onde ele tirou isso? Pelos profetas. É claro que tem várias coisas aqui, né? De onde ele tirou os mortos ressuscitando primeiro, porque eu não consigo ver isso daqui tudo acontecendo em um segundo. Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu não consigo ver de jeito nenhum isso aqui acontecendo tudo em um segundo. Não tem como determinar a sequência. Agora, o porquê que ele está preocupado em falar isso para a igreja, se entende pelo contexto, que não é o assunto do vídeo, desse vídeo. Por que ele está preocupado em falar, olha, os mortos, eles não precederão. Aqui, verso 15. Vos declaramos isso pela palavra do Senhor. Os vivos, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum preceder significa ser arrebatado na frente, passar na frente e encontrar o Senhor na frente. Por que ele está preocupado com isso? Tem um contexto imediato, uma explicação no contexto imediato, né, que você entende o porquê que ele está preocupado em falar isso para a igreja. Tinha pessoas que estavam sem esperança, com os que morreram. Paulo não quer que eles andem sem esperança. Imagine, tinha pais lá, os pais que tinham filhos que criam em Jesus. Os filhos criam e os pais não. Tinha vários tipos, né, de famílias. Às vezes todos criam, às vezes só os filhos criam, os pais não. Mas imagine essa situação. Os pais criam, os filhos não. Aí o que acontece? Os pais morrem e os filhos ficam tristes. Ficam tristes porque os pais morreram, mas é claro que eles vão ficar tristes. Eles não têm esperança em Cristo. Os pais morreram em Cristo. Agora, ao contrário, os pais creem. Não, os pais não creem e os filhos creem. Aí vai acontecendo situações, né, em vários contextos. Um dos filhos morre. O que acontece? Os pais, a família ficam tristes. Só que o filho que morreu cria em Jesus. Ele estava dormindo em Cristo. E os outros andavam tristes, sem esperança. O apóstolo Paulo não queria que isso entrasse dentro da igreja.
E fala, não fiquem tristes como os demais. Essa é a palavra de consolação. Porque ele fala, olha, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Então não ande triste, sem esperança como os demais. Isso está no contexto. Pode ver que ele desdobra o assunto aqui e há uma conexão íntima com 1 Coríntios 15. Porque lá ele fala do arrebatamento também. Não aparece a palavra arrebatamento. Aqui aparece, mas é o mesmo momento, né? Ele acrescenta até detalhes incríveis que estão lá, fala que é um mistério. Lá em 1 Coríntios 15, a situação era um pouquinho diferente, porque lá em 1 Coríntios 15, as pessoas criam em Jesus como o Senhor, mas estava entrando doutrina na igreja de que não tinha como os mortos ressuscitarem, mas criam em Jesus. O apóstolo Paulo está falando, assim, resumindo, né? Se vocês creem em Jesus somente nesta vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens, até mais infelizes do que esses daqui que estavam sem esperança, porque eles não criam. Agora, você crê em Jesus, na mensagem, e você não crê na ressurreição, o apóstolo Paulo está falando, então a gente é mentiroso. Nós somos falsas testemunhas. Vocês crê só nessa vida. O que a gente está falando? Mentiras. E isso estava penetrando dentro da igreja. Aí ele fala, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Esse é o contexto. Você vê que a situação é semelhante, mas não é a mesma. Então esse é o motivo que leva o apóstolo Paulo a falar de ressurreição dos mortos. E ainda ele fala, e mais, nós os que ficamos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum nós vamos passar na frente dos que morreram. Porque eles vão de ressuscitar primeiro. E depois nós seremos transformados. Irmão, se tudo isso é em um segundo, não tem como determinar sequências. Então eu creio que tem coisas aqui. Eu não fiquei conformado com essa explicação de que é tudo em um segundo e... Não, isso não me satisfaz. Tem algo aqui que ele aprendeu pelos profetas e eu não consigo reconhecer. Então eu estou em busca dessas coisas. Agora o que eu encontrei? A questão dos santos estarem nas nuvens, se encontrar com o Senhor. De onde ele tirou essas coisas? Porque bate com o momento de Mateus 24. De onde saiu essas coisas? Eu acredito que esses pontos saíram de alguns textos dos profetas que falta a gente encaixar. E quando mais se encaixa, mais a gente consegue rastrear os textos e conectar eles, mais claro vai ficando a mensagem e mais fácil de defender a verdade. Agora dá uma olhada em Colossenses 3. Você vai ver que o ponto aqui não é de falar de arrebatamento, ele não está preocupado, ele não está com a mesma preocupação que ele estava em 1 Tessalonicenses 4, 5, 2 Tessalonicenses 2 ou 1 Coríntios 15. Mas aqui tem algo que está implícito. Na verdade, agora vai passar a ser explícito. Colossenses 3, ele vai falar da ressurreição, mas ele vai dar um outro ângulo da ressurreição. Ele vai colocar para você não esperar a ressurreição para andar perfeitamente em Cristo. Perfeitamente é o ponto dos olhos de Deus, né? Ele te acha perfeito quando você está buscando, você errou, mas busca o arrependimento nele. Isso é andar perfeito diante dos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus. Então ele fala assim, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Aí ele fala, se vocês ressuscitaram com Cristo. É claro que a ressurreição do corpo iria ocorrer no futuro. Mas você não precisa esperar acontecer isso no futuro, porque você pode viver vida de ressurreição aqui na terra. Ser até participante da natureza divina e ter poderes do mundo vindouro aqui na terra. Experimentar dessas coisas aqui já, para você ver que o Senhor é bom. E aí ele fala, ele vai colocar os dois lados, né? Aqui, esse lado aqui espiritual, que é real, nós podemos viver vida de ressurreição, mas não estamos ressuscitados. E aí ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morreste. Nós não morremos literalmente ainda, mas a nossa vida, o velho Adão morreu. Nosso corpo ainda não, mas vai acontecer a morte literal ainda. Aí ele fala, porque morreste? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É claro que ele pensava nas pessoas que já morreram antes, literalmente.
E a vida das pessoas que já morreram antes, lembra, eu estou ligando com 1 Tessalonicenses 4. A vida das pessoas que morreram antes em Cristo estava com Cristo. Entende? Então ele fala, porque morreste e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então aqui está o arrebatamento. Quando Cristo se manifestar, acontecem os eventos de 1 Tessalonicenses 4, os eventos de 1 Coríntios 15, pontos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e se cumpre Mateus 24. Quando Ele se manifestar, Ele é a nossa vida. Aí diz, a vossa vida também vai ser manifesta com Ele. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando isso ocorrer, você vê que aqui está compactada a mensagem. Dentro dessa mensagem pequenininha aqui, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Dentro dessa mensagem compactada, existem várias sequências. Os mortos ressuscitarão primeiro, claro, morreram em Cristo. Depois os vivos vão ter o corpo transformado, não vai precisar de ressuscitar, porque não morreu. Literalmente, né? Não morreu. E isso faz parte do mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Se todos pecam, através do pecado entra a morte, todos deveriam morrer. Mas o mistério é que Deus abriu um espaço dentro da sua própria programação, onde muitos não vão passar pela morte. Vão ser transformados. Não vão ser enterrados, não vão ser chorados, não vão ser pranteados. E da onde ele tirou isso? De Daniel 12. Agora não posso ir lá, já falei em outros vídeos. Então dentro dessa pequena mensagem está compactada todas as outras mensagens. Mas o interessante é que aqui ele está falando que a nossa vida está escondida em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. E a vida dos que morreram também. Está com Cristo em Deus, escondida. Isso me lembra muito o Salmo 91. Quando você lê, você já começa a ter uma ideia melhor de Mateus 24 e desses pontos aqui. Por exemplo, vamos no Salmo 91. Vou demorar um pouco para achar aqui agora. Nossa, faz tempo que eu não passo pelo Salmo, hein? Salmo 91. Esse Salmo, ele está falando a respeito de um tempo determinado. Ele não está falando de qualquer momento. E vê que ele está falando aqui no singular, né? Você vai ser protegido, mas ele não está falando de uma só pessoa, assim como ele não está falando de todos os tempos. Uma pessoa sem conhecimento pode ler esse salmo aqui como um conforto, alguns sem conhecimento nenhum mesmo, assim, totalmente afastado da verdade, pode deixar a Bíblia aberta nesse salmo em casa, que não vai ter efeito nenhum, mas o efeito que esse salmo traz na sua vida é quando você compreende o tempo dele. Olha só. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é para o que habita no esconderijo do Altíssimo. O apóstolo Paulo fala onde é o esconderijo do Altíssimo. É Cristo. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Se você morreu em Cristo, a sua vida está escondida com Ele. Muitos vão morrer no tempo da grande tribulação, não vão? E muitos não vão morrer. Tudo isso está aqui. Vamos na parte 3? Na parte 3 eu tento finalizar esse vídeo aqui, porque no começo demorou um pouco para desenrolar o assunto, né? Parte número 3.